Graças a Deus, meus irmãos, graças a Deus, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, graças a Deus por mais esta rica e feliz oportunidade que nós temos neste dia iluminado nas nossas vidas, no cumprimento das nossas jornadas. Aqui nos encontramos. É mais uma oportunidade, não é? Neste mundo, nesta terra, neste planeta. Fisicamente, já um dia se passou, mais um dia, uma segunda-feira, mais uma segunda-feira na nossa vida, mais um degrau, mais um pequeno degrau que nós tivemos a oportunidade de ultrapassar, ou estar ultrapassando na nossa vida, jornada, caminhada, com todas as nossas angústias, tristezas, alegrias, não é? Vós desse lado, alegrias, porque a nossa vida física é completa por tudo, por as alegrias e também algumas tristezas, não é? Tristezas que é o que eu vou falar hoje, é a nossa tristeza profunda. Eu ontem falei de as nossas mágoas, não é? Ontem falei das nossas mágoas. Hoje irei falar das nossas tristezas, aquelas nossas tristezas profundas. Mas nunca antes de agradecer por esta oportunidade, agradecer por estar junto a vós neste momento, neste dia, agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus Divino e Amado Mestre, a sua Mãe, a Virgem Santíssima, sempre. É uma bênção que nós temos de agradecimento, de podermos agradecer a estadia, a oportunidade das alegrias, das angústias, das tristezas também, porque na realidade elas fazem parte da nossa vida, já transitam na nossa vida do passado, muitas delas já transitam do passado, muitas delas, mas acima de tudo é a nossa absoluta confiança de que estamos aqui por bênção divina, por a bênção que Deus nos deu, Jesus nos concedeu, Maria nos protege, sua Mãe, nossa Mãe Celestial, e também com a presença, uma presença constante dos nossos mentores, guias espirituais, anjo da guarda, anjo protetor, porque cada um de nós tem o seu na sua individualidade. Ontem foi aquele tema, não é? Hoje, para falarmos da nossa tristeza, aquela tristeza profunda, não é? A tristeza que assola, na realidade, a todo o ser físico, assola a todas as condições, etnias, raças, posições, condições aqui do mundo físico. E também para que vós saibam, também atinge
os mundos espirituais, a tristeza, sabem? Os seres etéricos, algumas das vezes também ficam tristes, estão tristes. Pois é. Mas, claro, nós vamos falar de nós, a nossa tristeza profunda, que muitas vezes nos acompanha no nosso dia a dia. A tristeza, na realidade, é uma condição humana, é uma condição que nós temos, é uma condição que faz parte de todas as gerações, é uma condição humana, comum, e que não impede que nós vivamos, inclusivamente, outras emoções esporádicas, não é? É porque, na realidade, é um estado de consciência desconfortável, muitas vezes causado por alguma perda, às vezes por lembranças de momentos, às vezes difíceis nas vossas vidas, nas nossas vidas. Pelo fim, às vezes, quem sabe, pelo fim de alguns relacionamentos. Pode ser tristeza por ofensas de outros seres físicos, por o mau ambiente, às vezes no lar, em casa, no trabalho, ou nas amizades, ou nos relacionamentos e por diante. Nós temos tanta condição e situação para ficarmos tristes. A pessoa, para já, há pessoas que por natureza são tristes. Há pessoas que por natureza buscam a tristeza para si. Não é preciso muito para ficarem tristes. E isto é uma condição humana que muitas vezes o próprio não tem a noção e não tem culpa. E não tem culpa. Mas essa tristeza, com todos esses sinais, podendo manifestar-se inclusivamente como uma dor psíquica, uma dor moral, sabem, meus amigos, minhas amigas. Pode haver muitas vezes vontade de, nessa tristeza, de chorar, que são sentimentos de muitas vezes impotência. Ora bem, isto dá a tristeza, dá muitas vezes vontade de chorar, realmente dá. Que é um sentimento de impotência, que é a desmotivação. A desmotivação é a angústia, mas esse sentimento, ele tende muitas vezes, quase sempre, a ser passageiro, claro. Dependendo da pessoa, dependendo da situação, dependendo da questão, dependendo aqui de certos e determinados fatores, tende a ser passageiro. As pessoas muitas vezes até conseguem, no meio dessa tristeza, se alegrarem com situações mais ou menos hilariantes do nosso dia a dia, até que esses sintomas vão às vezes diminuindo com o tempo vão diminuindo e a pessoa consegue realmente ultrapassar e voltar à sua rotina diária normal, ou não, porque se a tristeza, se ela for uma tristeza profunda, que seja daquelas tristezas incapacitantes, porque há tristezas que se tornam em verdadeiras depressões, entre outras doenças, não é? Do foro psicológico, espiritual,
mas a tristeza pode se tornar numa profunda e incapacitante na nossa vida, porque se instalando em nossa mente e no nosso espírito e inclusivamente no nosso ser, na nossa individualidade, na pessoa em questão, há que muitas vezes ficar atenta e alerta para a possibilidade de estar essa tristeza a tomar proporções de evolução, às vezes dramáticas, sabem? Às vezes dramáticas, porque tendem sempre a estar a evoluir para o que eu falei há pouco, para uma depressão, vamos lá, que é muito normal e é muito mau para cada um de nós que está nessa condição e que de certa e determinada maneira provoca sentimentos de conotação mais negativa, indo sempre ao encontro, buscar em nosso íntimo o que achamos de mais negativo. Muitas vezes na nossa individualidade, sem valorizar o que cada um de nós temos de bom na nossa vida. Por exemplo, a própria vida. A nossa própria vida, que é o que temos de de melhor, de mais útil. Claro que, entre outras coisas, temos a família, os amigos, os relacionamentos, os empregos e por aí vai. Mas nós, na realidade, o que dificulta que cada um de nós, na nossa individualidade, cada pessoa recupere muitas vezes a alegria, é o prazer, sendo claro e fundamental a avaliação, com certeza, de um médico para, nas mais variadas especialidades, primeiro que tudo nós teremos que tratar, antes de partir para a cura espiritual, porque pode ser, mas eu já lá chego. Nós teremos que procurar verdadeiramente um médico. A avaliação de um médico, um psicólogo, um psiquiatra, um neurologista, nas mais variadas análises, nós teremos que pedir a avaliação de um médico e depois sim partir para a parte espiritual, mediúnica, porque a tristeza profunda, ela na realidade pode provocar muitos danos em cada um de nós e traz com esses danos muitos sintomas para todos nós, que algumas das vezes poderão passar inclusivamente despercebidos, como por exemplo a pessoa tem a tendência a se isolar, o isolamento, não lhe apetece conversar, ver, sair, não lhe apetece nada, lhe apetece só o isolamento, estar sozinha, a prostração, a falta de energia, também o desânimo, porque a pessoa não tem ânimo algum, não tem vontade de nada, a sensação de ausência e inclusivamente um vazio
nela própria a alteração do sono, que não descansa bem na cama à noite, nem de dia, a alteração do sono, dificuldade de concentração no que vai fazer, nos compromissos que assumiu que tem, perde uma total desconexão com a sua concentração, que se desleixou a um ponto de não querer saber. Perdeu a sua total noção, e daí surge a dificuldade de concentração. Muitas vezes também o cansaço é excessivo, sem fazer nada. Cansaço, quer seja físico, quer seja mental, espiritual, cansaço. E depois esse cansaço se transforma em dores. Dor de cabeça, dor nas costas, nas pernas, nos braços. Alteração de apetite. Pois é. Muitas vezes também nós, nessa tristeza, quando os outros, alguém, filha, filho, pai, mãe, marido, esposa, amigo, não importa, vai abrir a boca para dizer alguma coisa, a pessoa em questão lhe dá logo uma irritação, fica logo alterado no seu humor, fica logo irritada, sem saber do quê. Falta de vontade de fazer coisas, inclusivamente, que antes gostava de fazer. Falta de vontade de se levantar da cama, porque quer ficar naquela madorna, naquela condição, necessidade de... Acontece muito, necessidade de chorar. Pois é, a perda da sua própria satisfação em viver, e passa a viver uma melancolia, não é? Pois é. E, claro, como não poderia deixar de ser, pensamentos suicidas, pensamentos de suicídio, porque a tristeza e a alegria, meus amigos, minhas amigas, a tristeza e a alegria, elas fazem parte dos opostos emocionais que todos nós carregamos e experimentamos aqui no mundo físico, na matéria, aqui no planeta, na Terra. Poderei dizer que uma é tão importante quanto a outra, porque ninguém dá vivido uma vida plena de alegria sem ter ultrapassado algumas, várias, muitas tristezas, como ninguém também consegue ficar sempre triste sem entrar na verdadeira alegria também. Claro que aqui mete-se a questão de a pessoa começar a adquirir hábitos e pensamentos negativos e suicidas, mas uma é tão importante quanto a outra. Pois é, estas emoções, estas emoções, eu poderei dizer que são saudáveis. Pois é, pois são uma ajuda interna nossa, que permite ao ser humano redirecionar as suas escolhas de modo a optar pelo que o faz sentir-se feliz quando a pessoa está qualquer pessoa, aqui é qualquer pessoa,
quando a pessoa está com uma tristeza profunda, mesmo sabendo qual é o motivo, sabem, que a provoca, sempre tem grandes dificuldades em ultrapassar, em aceitar a situação, porque o seu envolvimento emocional, ele está extremamente afetado e pode ser potencializado por situações energéticas que agravam essa emoção. Assim, dessa forma, cada pessoa tem cada vez mais dificuldades em conseguir sair desse estado depressivo ou condição. Mas, afinal, de onde, meus amigos, minhas amigas, de onde vem essa tristeza? Porque a tristeza muitas vezes ela aflora do nada, ela aflora do sentimento do momento, apareceu na vida, na mente, no corpo, no espírito de cada um, muitas vezes sem se saber de onde veio essa tristeza. Pois é, em algumas pessoas, muitas pessoas mesmo trazem simplesmente essa tristeza da sua infância, que são sentimentos de tristeza que as afetaram sem motivos exteriores ou aparentes, como um mau ambiente familiar, ou dramas, ou traumas. Nessa condição, quando já adultos, não é? Adultas, estão sempre prontas para a infelicidade. Não é felicidade, é para a infelicidade. Como se o que estivesse reservado para cada um, quer seja homem, quer seja mulher, fosse a ausência da felicidade. Pois é, e fosse uma condição inclusivamente natural, viver diariamente abatidos a nível emocional, psíquico, espiritual. Quando uma criança tem esse perfil, costumamos dizer que a tristeza já nasceu com ela, não é? Pois é, espiritualmente falando, nós sabemos que ali, espiritualmente falando, nós sabemos que ali há uma emoção muito forte e presente, que poderá ser de uma vida passada, por exemplo, de uma vida passada que vazou para esta encarnação, está nesta encarnação, e na infância ainda está mas muito ativa, porque nós sabemos que a criança até a uma certa idade ainda é visitada por os amiguinhos espirituais. O que ela consegue perceber, ver, são esses amiguinhos espirituais até uma certa idade, mesmo aqui já no mundo físico. Então poderá ter
vindo para esta encarnação e na infância, ainda está muito, muito forte, ativo. Neste caso ou nestes casos, é muito importante tratar dessa criança, do seu interior, a sua tristeza. Para quê? Para desbloquear o início dessa história na vida atual, aqui, noutras fases da vida, uma situação real de perda, pode ser muitas vezes a porta que se abre internamente para esse grande universo das emoções em cada um de nós. E são emoções não resolvidas, são questões não resolvidas, são complexos problemas, dificuldades não resolvidas, de vidas passadas, e que de repente, cada um de nós, poderá sentir uma grandiosa tristeza, uma tristeza profunda, sem saber o porquê. Mas, meus amigos, minhas amigas, na realidade trata-se de energias de um personagem de vidas passadas que está única e exclusivamente ativo no nosso sistema energético. Cada um de nós está a incorporar nesta vida esse personagem da nossa vida, de uma vida passada. Pois é, enquanto esse personagem não for encaminhado, a energia dessa memória, porque é tudo energia, e não for inclusivamente limpa e libertada, porque tem que ser liberta, esse sentimento de tristeza, às vezes profunda, irá com certeza continuar uma outra situação energética que pode afetar a vibração de cada um de nós na nossa individualidade, na sua vida atual, é a de presença de intrusos na nossa vida, no nosso íntimo, ou muitas vezes denominado de, pois é, encostos espirituais, encostos de espíritos de pessoas que já faleceram, mas que por algum motivo não evoluíram, não se deixaram encaminhar, não subiram, e por fim, um último fator que pode ser a influência de um trânsito não menos raro, astrológico, que poderá fazer sentir a tristeza num grau ainda mais profundo da nossa energia de vida, de pensamento, de vitalidade, de vidas passadas. Aqui o sentimento de tristeza pode intensificar-se porque energeticamente se abrem canais de energias emocionais que fazem com que a pessoa vivencie um excesso dessas emoções. Aqui qualquer uma destas situações
a partir do momento em que começa a ser tratado, aqui tratado por a medicina ou tratado espiritualmente, por médiuns, não é? Por médiuns qualificados, por médiuns, por pessoas, enfim, por que saibam de alguma forma tratar a nossa espiritualidade. Mas o que é certo é que tem que ser tratado, quer seja física ou espiritualmente. Quando começa a ser tratada, permite que a pessoa, inclusivamente, vá aos poucos que ganhe uma consciência mais ampla da sua situação terrena aqui no mundo físico e espiritual. Como eu sempre digo, a nossa evolução é sempre espiritual. Pois é. E para que possa também começar a alimentar o nosso eu superior, o nosso eu superior, essencial. Se houver uma situação de desequilíbrio químico que muitas vezes afete qualquer um de vós, a pessoa neste estado, toda a ajuda energética e espiritual poderá potenciar a cura. Mas me perguntam, então, o que devemos fazer? Pois é, o que devemos fazer para nos sentirmos melhor quando estivermos tristes? Pois é, aqui tem muitas maneiras. Primeiro que tudo, meus amigos, porque isto também bate à porta dos homens, meus amigos, minhas amigas, primeiro que tudo, chorar. Pois é, chorar. Chorar limpa a alma, não é? Depois, chorar, sabem? Faz bem. E no fim, chorar. Lembrando aqui o Divino Mestre Jesus, como diz o Divino Mestre Jesus, Jesus diz sempre: deixa doer para passar depressa, não é? Pois é. É bíblico. Chorar, o que é chorar? Chorar é limparmos a nossa alma, a consciência. Chorar é descarregar a emoção, a nossa emoção negativa. Por isso, no fim desse, vamos chamar assim, dessa angústia, desse luto, depois de todas as lágrimas derramadas e o nosso poço lacrimal já estar seco, né? Na maior parte das vezes vem realmente o alívio, a alegria, a harmonia e muitas vezes a nossa paz interior. Pois é nada mais, nada menos do que é a nossa libertação, a libertação de toda essa dor enclausurada dentro de cada um de nós, dentro de si. Quem sabe? Há séculos, há milénios que está lá essa dor, essa mágoa. Pois é. Depois, já com o nosso peito limpo, calmo, tranquilo, então partamos para outra análise, que é poder analisar realmente, analisar a nossa situação, que cada um de vós que lhes está a causar esse estado, de modo
estado de transtorno, de modo a melhorar ou mudar a sua condição. Também, com certeza, podemos fazer um processo de avaliação, de autoconhecimento espiritual, que é muito, muito importante. Conhecimento espiritual em que é aprofunda e amplia a vossa consciência acerca das vossas emoções e as histórias que elas trazem, o que vai ajudar a gerir o nosso processo, muitas vezes emocional e espiritual, com certeza. E desta forma, meus amigos, minhas amigas, desta forma desenvolver ainda mais a nossa inteligência emocional. Mas, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, temos outros dos motivos que são muito, muito válidos, muitas vezes sem nos apercebermos, sem nós notarmos. Por exemplo, cada um de vós sente às vezes uma tristeza sem razão aparente, não é? Do nada, aparente. Pois é. É logo o primeiro sinal para termos atenção. Atenção, porque cada um de vós poderá ser vítima de influenciações espirituais e desta maneira sutis, porque sempre que nós experimentamos um estado de espírito tendente ao derrotismo, à mágoa, à tristeza, à agonia, perdurado já há várias horas, vários dias, sem causa aparente, sem causa muitas vezes orgânica ou moral. Pois é, de moral aqui, causa de destaque, não é? Pois é. Podemos meter a hipótese de uma influenciação espiritual sutil. Seja o mais claro, cada um de vós, seja o mais claro consigo mesmo. Pelo menos convosco vós tendes que ser honestos e claros, para auxiliarem, na realidade, os mentores espirituais a socorrer a vossa individualidade, a vossa pessoa. Ou seja, vocês mesmos. Aqui não importa. Aqui não importa. Não importa se são médiuns, se não são médiuns. Aqui não importa. Porque vós, tantas vezes que entram nessas ruas da amargura, da tristeza, às vezes sem razões aparentes, têm que, com certeza, têm que ser, pelo menos convosco, vós tendes que ser honestos, íntegros, tendes que vos socorrer a vós mesmos, para os nossos mentores espirituais, que sempre nos assistem, guardam, protegem, iluminam, amparam, levantam, nos possam socorrer a cada um de nós, ou seja, cada um de vocês mesmo, na sua individualidade,
Essa é a verdadeira ocasião de humildade que nós temos que ter na prece, na oração, no equilíbrio, na harmonia. E quem sabe, do tal passe magnético, quer seja feito na presença, quer seja na distância, porque há passes magnéticos feitos à distância, não é? Pois é. Aqui dentre os fatores que mais revelam essas condições da nossa alma, incluem-se dificuldades de concentração, concentrar ideias emotivos otimistas, ausência de ambientes íntimos para elevar sentimentos em oração, ou concentrarmos-nos em leituras edificantes. Aqui a indisposição inexplicável, a tristeza sem razão aparente e pressentimentos de desastres imediatos, aborrecimentos sem razão aparente, por muitas vezes não encontrar semelhantes ou assuntos sobre quem ou onde descarregar o vosso pessimismo, a vossa irritações muitas vezes surdas, queixas, exageros de sensibilidade e aptidão a condenar quem não tem muitas vezes culpa nenhuma. São interpretações muitas vezes forçadas de factos e atitudes vossas, ou às vezes dos outros, pois é. Que você, desse lado, meu amigo, minha amiga, que você desse lado sabe, às vezes não corresponder à realidade, à hiperemotividade, ou seja, a depressão é a depressão que está aflorando na iminência de pranto, ou é o tal choro de que eu já falei mais atrás. Pois é, a ânsia de investir-se no papel de vítima, de coitadinho, ou de tomar uma posição absurda de auto-martírio, como a teimosia é não aceitar para cada um de vós mesmo que haja influenciação espiritual para consigo. Pois é, mas pode haver, porque todos nós sofremos influenciação espiritual, quer queiramos, quer não, quer trouxéssemos do passado, quer seja por afinidade, quer seja por das mais variadas ordens, nós sofremos essas influenciações espirituais. Pois é, e nós temos que admitir que sofremos essas influenciações espirituais. Temos que admitir que cada um de nós, na nossa individualidade, não importa o grau que nós nos julgamos, não importa o grau que nós estamos, não importa se é, se não é médium, se não é médium, não importa o grau de pureza, porque todos nós sofremos. Porquê? Porque não somos ainda puros. Então temos que admitir que nós sofremos essas influências espirituais em nós mesmos. Mas aqui
passado esse momento de nós admitirmos, passado alguns minutos ou horas dos acontecimentos, não é? Então nos chega a cada um de nós as mudanças do impulso, mudanças no arrependimento, a recomposição do tom mental e muitas vezes, não raro, a constatação de que é tarde para desfazer muitas vezes o erro consumado atrás. São sempre acompanhamentos discretos e eventuais por parte de espíritos desencarnados e imperceptíveis ao ser encarnado, ao ser humano, pois é. Pela sua complexa composição do processo, o nosso espírito, ele pode estar tão inconsciente dos seus atos que os efeitos negativos eles se fazem sentir como se fossem desenvolvidos pela própria pessoa quando o influenciador, o outro espírito, é consciente à ocorrência, é preparada com antecedência e é meticulosamente, às vezes leva dias, sabem? Às vezes leva semanas a fomentarem essas questões na nossa vida, porque eles andam muito sorrateiramente, esse assalto marcado para a primeira oportunidade de encontro em perspectiva, na conversação, no recebimento de carta que leva muitas vezes ao clímax, ao clímax de uma grande crise imprevista de serviço. Aqui não se sabe o que tem causado maior dano à humanidade, se as obsessões espetaculares individuais ou as coletivas que todos percebem e inclusivamente ajudam a desfazer ou muitas vezes isolar, ou se esses meios de obsessões de quase obsidiados, despercebidos. Contudo, meus amigos, minhas amigas, contudo, bem mais frequentes, que muitas vezes minam as nossas energias, as energias de uma só ser físico, que muitas vezes vos encontra a nós desprotegidos ou pura e simplesmente habitando na angústia, na tristeza, na agonia, no desespero e trazendo para si, para vós, a escuridão, pois é, a escuridão, mas também influenciando muitas vezes o nosso roteiro de legiões de outras quantas desavenças, separações e muitos fracassos não surgem na nossa vida, inesperadamente. Desta forma, meus amigos, minhas amigas, seria bom nós estudarmos a nossa existência, se nesta última, por exemplo, se nesta última quinzena cada um de vós não esteve em alguma circunstância com características de influenciação espiritual subtil. Estude e ajude-se a si mesmo, pois é, a si mesmo, para depois poder ajudar os outros, não é? Pois, mas sabem, meus amigos, minhas amigas, temos sempre,
temos sempre à mão as preces para afastar espíritos obsessores que se chegam perto de nós, porque na realidade os maus espíritos eles não vão senão onde acham acesso com o que os satisfaz a sua perversidade. Então, para afastá-los, não basta, meus amigos, não basta nós, como todos nós sabemos, dizermos vai-te embora. Não, porque eles ficam rindo na nossa cara. Não basta nós dizermos vai-te embora, desaparece, vai para outros rumos, para outros horizontes. Não basta pedir-lhes, nem mesmo nós ordenar, porque eles não andam a nosso mandado. É preciso despojar de nós, despojar de vós aquilo que os atrai. Os maus espíritos, eles farejam as chagas na nossa alma, como as moscas inclusivamente farejam as chagas do corpo, do mesmo modo que nós limpamos o corpo para evitar a bicharada, não é? Temos que limpar também a nossa alma, o nosso espírito e a nossa mente das nossas impurezas, para evitar os maus espíritos. Como vivemos inclusivamente num mundo onde eles pulam de um lado para o outro, os maus espíritos, as boas qualidades do coração não nos colocam ao abrigo da sua tentativa, não. Elas nos dão a força de lhes resistir, mas afinal temos sim a prece à nossa mão, que pode inclusivamente começar desta forma. Em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, esta prece até está ali no Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, parece. Em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons espíritos me sirvam de proteção contra eles. Espíritos malfazejos que inspirais aos homens maus pensamentos, espíritos trapaceiros e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros que vos divertis com a nossa credibilidade, eu vos repilo. Com todas as forças da minha alma e fecho o ouvido às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus, continuando, buscando noutras sintonias, outras forças de poder, de capacitação em nossas defesas, em nossas barreiras, em nossas mentes. Bons espíritos, que vos dignais nos assistir, dai-nos a força de resistir à influência dos maus espíritos e às luzes necessárias para não
sermos vítimas dos seus embustes, preservai-nos do orgulho e da presunção. Afastai de nós, afastai do nosso coração o ciúme, o ódio, a malevolência, a raiva, a ignorância, o julgamento e todo o sentimento contrário à caridade, que são tantas outras portas abertas ao espírito do mal. Que assim seja. Mas nós, sabem, meus amigos, minhas amigas, nós, por natureza, somos ingratos. Nós, por natureza, somos ingratos com a plenitude divina, porque muitas vezes nós ficamos tristes sem razão aparente. Tristeza sem razão aparente. Por vezes nós erguemos-nos logo pela manhã da nossa cama, envoltos em nuvens de tristeza, e se alguém nos perguntar a causa, com certeza, vós desse lado, nós não saberemos responder. Naturalmente, nós atravessamos as nossas dificuldades. Não há quem neste planeta, neste mundo, não as tenha. É o filho que não vai bem na escola, é o marido que vive a incerteza do desemprego, leva o transtorno de saúde, nada, contudo, que seja motivo para a tristeza profunda que nos atinge neste dia. Neste dia, tudo parece difícil. Saímos de casa e, por exemplo, a tal entrevista, não é, marcada, não se concretizou. A pessoa que marcou uma hora connosco cancelou por compromissos de última hora, e lá se vão as nossas esperanças de emprego. Outra vez aqui a parte material que nós vimos, anunciado com grande desconto, por exemplo, já se esgotou nas lojas, nas prateleiras, antes da nossa chegada, às vezes à fila. É no banco, a fila no banco que está enorme, é o cheque que nós fomos receber, não tinha cobertura, saldo suficiente e nada dá certo. Nós dizemos que nem deveríamos ter saído de casa nesse dia, não é? Pois é. Agora, a tristeza se soma, o desalento, o desencanto. Nós, na nossa individualidade, consideramos-nos a última pessoa sobre a face da terra, infelizes, abandonados, sozinhos, ninguém que nos ajude. E no entanto, meus irmãos, minhas irmãs, no entanto, nós nos esquecemos de que Deus, Pai Todo-Poderoso, Jesus, Divino e Amado Mestre, Sua Mãe, a Virgem Santíssima, os nossos mentores espirituais, guias espirituais, anjos da guarda, anjos protetores, velam ao nosso lado. Seguem os seres invisíveis que nos amam, que se interessam por vós, por nós, na nossa individualidade, e tudo o que fazem para o nosso bem-estar. Aqui está,
errado, não é? Meus amigos, minhas amigas, então, com certeza a nossa visão do que nos acontece quando a tristeza nos invade, no nascer do dia, provavelmente tivemos encontros espirituais durante o nosso sono físico. O nosso sono físico, que para isso colaboraram, seja porque buscamos companhias não muito agradáveis, ou porque não nos preparamos para dormir com a oração, a prece, seja porque reencontramos algumas das vezes amores preciosos e os temos que deixar para retornar à nossa batalha diária, entristece-nos, não é? Ao nos sentirmos desta forma, busquemos de imediato a luz da prece. A prece que fortalece e ilumina o nosso coração, o nosso íntimo, o nosso espírito e a nossa mente, espantando as sombras do desalento, da desilusão e, como eu costumo dizer, da Senhora Tristeza, não é? Da Senhora Tristeza, que ninguém quer em si, que não é nada de bom para cada um de nós. Então, abramos as janelas abramos as janelas, observar a natureza, mesmo que o dia seja de chuva, esteja frio, verifiquemos como as árvores, quando castigadas pelos ventos e pela água, muitas vezes balançam ao seu ritmo compassivo, não é? Do vento, da chuva, da água, mas, passado a tempestade, se recompõem e continuam enriquecendo a linda, bela e maravilhosa paisagem com os seus galhos, folhas, flores e frutos. Então, o que é que nós temos que fazer? Olhemos para as flores, até o nosso jardim, do nosso caminho, olhemos para as flores, mesmo que a chuva lhe tire algumas das pétalas, elas generosamente deixam as suas marcas coloridas pelo chão, ribeiros, ou permitem-se simplesmente arrastar pelas correntes da água, criando o quê? Criando um lindo rio de cores e perfumes pelo seu caminho. Pois é, meus amigos, minhas amigas, aprendamos com a natureza a afugentar o desânimo, a tristeza, com a certeza de que depois da tempestade, a nossa tempestade retornará para nós o bom tempo, o sol, o calor. Não nos permitamos sintonias inferiores em nós, porque se nós vibramos negativamente, mal, nos sentiremos com certeza mal. E, naturalmente, tudo se nos tornará muito mais difícil em nossas vidas, lares, jornadas e caminhadas. Lembremos-nos, meus amigos, minhas amigas, nunca, mas nunca estaremos sós. O grande comandante, o mestre dos mestres, ou seja, Jesus, divino e amado mestre, está no leme das nossas vidas, atento, vigilante e, independentemente da religião que estão, do que professam, do que creem, do que falam, do que sentem, e não nos faltará, com certeza, em nossas necessidades alguma coisa,
Porque se nós estamos tristes, abramos os nossos ouvidos para as melodias da nossa vida, melodias que soam das mais profundas regiões desse amor celeste. Busquemos ajuda, peçamos socorro, não dando campo a essas energias negativas, de modo que possamos, na condição de filhos de Deus, alegrarmos com tudo quanto o Pai, o grandioso Pai Celestial, o Criador de todas as coisas, construiu e colocou à nossa disposição, a fim de que nós pudéssemos crescer fisicamente e espiritualmente. Amar e servir. É esta a finalidade. Pois é, bom, meus amigos, minhas amigas, 1h06, meus amigos, minhas amigas. Desejo a todos uma abençoada noite, um abençoado fim de dia, de noite, de paz, com muito amor, que Jesus divino e amado Mestre, que a Virgem Santíssima, sua Mãe, possa nos ajudar, iluminando os nossos lares, iluminando os nossos caminhos, os nossos corações, e afugentando de nós essa tristeza profunda em cada um de nós. Então, vos desejo um lindo e abençoado fim de dia, uma linda e abençoada noite. Que Jesus nos abençoe, guarde e proteja. Não esqueçamos, meus amigos, minhas amigas, de pedir a ajuda necessária à espiritualidade, a Jesus, a Deus, a Maria, aos guias espirituais, mentores espirituais, anjos da guarda, anjos protetores. E também, se vos fizer melhor, ao ser físico, procurando a ajuda de um médico ou a ajuda espiritual numa pessoa. Tá bom? Então, que Jesus nos abençoe. Graças a Deus.